Bem, gente, então agora a gente vai avançar para a aula 10, tá? Em que a gente vai falar sobre a lei de equipartição de energia, que é bem importante, tá? A gente vai usar isso também para falar da energia interna de um gás ideal, que vai ser uma parte bem importante também dessa área, tá? Vocês entenderem esse conceito. Depois a gente vai ver calores específicos molares, tá? Para um gás ideal, que seria o calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante, tá? Então, para entender esse conceito da lei da equipartição de energia, tá? A gente volta um pouquinho para o estudo que a gente fez antes, tá? Quando a gente estudou uma partícula numa caixa, né, de tamanho L, né? A gente viu que a energia cinética média de uma molécula, tá? Ela é 3 meios de kBt sobre 2. 3 meios de kBt. 3 kBt sobre 2, tá? E para chegar nesse resultado, a gente usou esse conceito aqui, tá? De que a média da velocidade ao quadrado, né? A média do módulo da velocidade ao quadrado, né? Vai ser então a média das componentes ao quadrado. Vx, Vy e Vz, tá? E a gente usou também o argumento de que, como a gente não tem preferência de movimentação dessas moléculas aí, se a gente estiver falando de média, essa média tem que ser a mesma, né? A média cada componente vai contribuir com o mesmo peso na média, né? Então, aquele 3 ali que apareceu na fórmula da energia cinética média vem desse argumento aí, né? Que a gente tem as 3 componentes, tá? Então, se a gente tivesse só uma componente, se a gente fosse pensar num gás que se desloca em uma dimensão só, aí a gente não ia ter aquele 3, tá? A energia cinética média ia ser kBt sobre 2, certo? Então, aquele 3 ele representa basicamente o número de coordenadas que estão presentes no nosso sistema, tá? Então, se a gente tivesse uma dimensão só, a gente ia ter, para a energia cinética média, kBt sobre 2, tá? Então, para lembrar um pouquinho disso, vocês podem voltar na aula passada ou na aula anterior ainda, que a gente estudou isso daí, tá? Então, a gente chegou nessa conclusão estudando uma molécula, né, que é considerada um ponto no espaço, né, ou uma bolinha, uma esfera, né, e só que as moléculas podem ter uma estrutura um pouco diferente, tá? Então a gente vai imaginar que então aqui a gente estava estudando antes as nossas moléculas de gás como se fossem esferinhas, né? Então se deslocando para direções aleatórias, certo? Agora o que a gente vai fazer é considerar que a nossa molécula, em vez de ser uma bolinha, tá? Ela vai ser um haltero. Então um haltero vai ser uma bolinha de um lado, aqui vai ter uma linha que conecta essas duas esferas, tá? Aí aqui a gente vai ter o eixo Z, certo? Então aqui a gente pode pensar que a gente vai ter o eixo X, aqui o eixo Y, tá? Só para definir um sistema de coordenadas para nosso haltero, tá? Aqui deixa eu só melhorar essa direção aqui. Ficou um pouco estranho, tá? Mas é para ser um sistema de eixos aqui, certo? E aqui a gente tem uma representação de uma molécula que tem 2 átomos, tá? Tipo oxigênio ou hidrogênio no formato de gás, né? A gente tem aqui 2 esferinhas representando os 2 átomos dessa molécula, tá? Por que eu quero fazer isso? Porque eu não quero estudar agora um sistema de moléculas monoatômicas que a gente estava fazendo até agora, tá? Que são esferinhas.
certo? Agora eu quero estudar uma molécula um pouco mais complexa. E a primeira modelagem que a gente pode fazer dessa molécula um pouco mais complexa é uma molécula formada por dois átomos, tá? E a gente vai dizer que em vez de ser uma esferinha, então, essa molécula vai ser dada por duas esferinhas agora, unidas por uma haste ali, certo? Podem pensar assim, tá bom? Então, se a gente vai estudar a energia desse sistema, tá? Assim como a gente fez no caso da esferinha antes, a gente viu que a energia cinética vai ter as três componentes relacionadas às três componentes de velocidade, tá? Aqui a gente vai, em geral, quando a gente quer estudar um sistema de corpos, a gente estuda o centro de massa, tá? Então vocês já devem ter visto isso em Física 1, tá? A gente vai estudar esse sistema aqui partindo do centro de massa dele, certo? Então se eu faço isso para esse sistema, se a gente decompor tudo isso aqui, tá? A gente vai ver que a nossa energia vai ter esses 5 termos aqui, tá? A gente vai ter as três componentes da velocidade do nosso centro de massa, que vai ser esse mvx quadrado sobre 2, mvy quadrado sobre 2, mvz ao quadrado sobre 2, tá? São as três componentes de velocidade do nosso centro de massa, nosso sistema de dois átomos, tá? E também vai ter esses componentes de rotação, tá? Que vão ser dados pelo momento de inércia na direção do eixo x e multiplicado pela velocidade angular na direção x, né? E também um termo que envolve o momento de inércia na direção y multiplicado pela velocidade angular na direção y. Tá? Isso aqui reflete esses dois termos aqui, ó, tá? Refletem o fato de que agora a nossa molécula pode rotacionar também, certo? Então, além de transladar ou andar pelo espaço, como as nossas moléculas monoatômicas já estavam fazendo, a nossa molécula diatômica, além de transladar, ela pode rotacionar. E ela vai rotacionar em torno do eixo x e do eixo y, se eu definir que a minha molécula está alinhada na direção z, né? A gente tem que fazer uma definição no nosso sistema de coordenadas antes de estudar, certo? Então a gente vê que a gente tem agora 5 componentes aqui, tá? Para a nossa energia, a gente vai ter as três componentes relacionadas à translação, velocidade de translação do nosso alter, da nossa molécula diatômica, e também vai ter duas componentes relacionadas à rotação da nossa molécula, porque agora a gente está dizendo que ela pode girar em torno do eixo x e do eixo y, certo? Então a nossa energia vai ter 5 partes, certo? E se eu estiver estudando uma molécula monoatômica, que é uma esferinha, ela vai ter só 3 partes. Só as 3 partes de translação, as 3 partes iniciais ali daquele termo de energia, tá? Então, como a gente viu lá por caso de uma molécula monoatômica com um átomo só, a gente viu que cada termo da energia vai contribuir, cada grau de liberdade, como a gente fala, cada componente ali de translação vai contribuir com kBt sobre 2 na nossa energia, né? Como a gente viu aqui antes, certo? Se eu fosse estudar a nossa molécula monoatômica para uma dimensão só, a gente ia ter só kBt sobre 2. Se eu estudo para 3 dimensões, a energia cinética vai ser 3 kBt sobre 2, tá? Então, o que a lei da equipartição de energia diz, tá? É que cada grau de liberdade, então, vai contribuir com kBt sobre 2 na energia média, na média da energia, tá? Isso para uma molécula, certo? Então, a gente pode dizer que a energia vai ser basicamente uma variável
que eu vou chamar de F, tá? Que vai ser o número de graus de liberdade, multiplicado por kBt sobre 2. Tá? Então, se a nossa molécula tiver 3 graus de liberdade, a energia vai ser 3 kBt sobre 2, que é o caso da molécula monoatômica. Se a nossa molécula tiver dois átomos, aí a nossa energia média vai ser então 5 kBt sobre 2, porque a gente vai ter 3 graus de translação e 2 graus de rotação. Certo? Então a gente sempre vai usar esse Fzinho aí como número de graus de liberdade da molécula, tá bom? E a gente pode ter também outros tipos, né? Lembrando que a gente está considerando aqui, tá, que o nosso alter ele está fixo na direção Z, né? Tipo, essas moléculas, elas não andam, esses átomos, os átomos dessa molécula não andam um em direção ao outro, tá? Aí a gente teria um termo a mais de energia que seria a vibração, tá? Então, em geral, os problemas dizem, um sistema com um gás composto por moléculas diatômicas que não vibram. Então, quer dizer que esses termos a mais da energia não tem. Então, a gente só vai ter 5 graus de liberdade também. Se essa molécula vibrar, a gente vai ter que colocar mais 2 termos na energia, né? E aí a gente vai ter então 7 graus de liberdade, né? Se essa molécula pode vibrar, tá bom? Mas a gente não, às vezes, em geral, a gente não chega, né, nesse nível aí, tá? Então a gente já viu como que a gente pode estudar a energia cinética, né, de uma molécula monoatômica ou de uma molécula diatômica, né? A gente já viu como que pode ficar esses termos, certo? Então a gente pode inferir, tá, como vai ser a energia interna de um gás ideal, tá? Porque a gente viu que num gás ideal as moléculas não interagem muito, né? Ou elas não interagem nada, se for ideal mesmo, né? Então a energia interna de um gás ideal vai ser simplesmente a soma da energia de cada molécula, certo? E se a gente estiver falando da energia média, a gente sabe que a energia média de cada molécula vai ser F kBt sobre 2, né? Então, se eu tenho N moléculas, tá? A energia interna do meu gás, então, vai ser dado por N F kBt sobre 2, que é o que a gente tem aqui, certo? Porque a gente está simplesmente somando a energia interna de cada molécula, tá? Então, se eu estiver falando em mols, se eu não quiser falar em número de moléculas, se eu quiser falar em mols, aí eu só tenho que substituir aqui, lembra que Kbn é igual a Rn, tá? Então aqui a gente só substitui o N kBt por Nzinho R, tá? E o importante aqui então é que a energia interna vai depender, obviamente ela vai depender da estrutura da nossa molécula, se é uma molécula monoatômica ou diatômica, né? Vai depender também da quantidade de gás que tem, ou pelo número de moléculas ou pelo número de mols. Mas a parte interessante aqui é que o nosso sistema, a energia interna vai depender da temperatura, tá? De uma maneira muito forte, tá? Então, isso quer dizer que se eu pego aqui, por exemplo, uma isoterma que vocês lembrarem aqui do nosso gráfico de PV, tá? As isotermas, então, são essas curvas
assim, certo? Todas elas têm a mesma temperatura. Todos os pontos aqui em cima dessa curva têm a mesma temperatura. Isso quer dizer que em qualquer desses estados aqui, a energia interna do meu gás é a mesma, tá? Isso é bem importante, certo? Ok. Então, agora o que a gente sabe como que a energia de um gás pode ser dada, né? Pode ser medida, pode ser calculada na aproximação ideal. A gente pode então ver como que vai funcionar a questão do calor específico, tá? Lembra que o calor específico, a gente já viu isso, tá? É uma medida da quantidade de calor que a gente tem que adicionar para um material para que ele aumente a temperatura em 1 grau, digamos, né? Aí cada material vai ter um calor específico diferente, certo? A gente viu isso em termos de massa, né? Se vocês lembrarem, o calor específico que a gente viu, tá? Ele é Q sobre M delta T, tá? Isso que a gente viu antes. Daqui a gente tirava isso aqui da área 1, né? Daqui a gente tirava aquela formulinha que a gente usava sempre, né? Tá? Aqui a gente tem uma coisa diferente. A gente tem agora o calor específico molar, tá? Em vez de massa, a gente vai usar o número de mols ali, certo? Então tem até uma unidade diferente, certo? Vai ser a divisão do calor dividido pelo número de mols dividido pela variação de temperatura, certo? Então, pela primeira lei, a gente sabe que então, a primeira lei é essa relação de energia aqui, né? Então, a variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho, certo? Então, o calor específico molar vai ser dado por isso aqui. Se eu substituo esse Q, né? Se eu substituir esse Q aqui dado pela primeira lei na expressão do calor específico, tá? A gente fica com essa forma aqui. Então, para realizar um experimento de calor específico, por exemplo, se eu quiser testar quanto que vale o calor específico de um determinado material, eu tenho que fazer isso mediante alguma condição, tá? Então, se eu for fazer isso na condição em que o volume é constante, certo? Então, eu não vou ter trabalho nesse processo, tá? Aí eu posso matar aquele W ali, o W vai ser 0, tá? E eu vou acabar com essa expressão aqui, certo? CV vai ser o C vai ser a variação da energia interna dividido pela variação da temperatura dividido pelo número de mols. E se eu estou mantendo o volume constante, eu coloco aquele Vzinho ali embaixo do calor específico do C, tá? Aquele índice sempre vai indicar qual quantidade a gente está mantendo constante, tá? Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu mantenho o volume constante, eu vou obter um valor para o meu calor específico. Se eu manter a pressão constante, eu vou obter outro valor para o meu calor específico, tá? Então tem que tomar cuidado com essas definições. Então esse daqui eu posso dizer que é o calor específico molar a volume constante, certo? E a gente vai poder estudar isso aqui porque agora a gente sabe como modelar, como calcular a energia interna no caso de um gás ideal, certo? O gás ideal a gente viu aqui agora, tá? Para um gás ideal, a energia interna é F nRT sobre 2. A gente acabou de ver isso aqui, né?
Então, se eu for ver, se eu for obter daqui a minha variação da energia interna, né? Variação da energia interna vai ser dada por FNR, variação da temperatura, sobre 2. Obviamente, se eu manter o meu N constante, né? Então, estou mantendo a mesma quantidade de gás nesse experimento aí, tá? Então, se eu for fazer isso, eu vejo que eu acabo com CV igual a 1 sobre N. Aqui esse meu delta U que eu calculei ali vai ficar FNR delta T sobre 2, tá? E aqui o delta T da fórmula. Então, no fim das contas, eu vou cortar esse meu delta T, vou cortar o meu N, tá? Aqui. Eu acabo com essa formulinha aqui, certo? Então, o calor específico a volume constante vai ser dado para um gás ideal, né? Isso aqui é importante. Isso aqui vale para um gás ideal, tá? Vai ser então FR sobre 2, uma expressão bem simples, né? Então, se eu for usar essa expressão para moléculas monoatômicas, o número de graus de liberdade é 3, porque as moléculas monoatômicas só podem se transladar, né? E nesse caso, se eu uso o R que a gente já calculou antes ali, eu vou obter um CV de 12,5 joules por mol por Kelvin, tá? Se eu for usar isso para moléculas diatômicas, o número de graus de liberdade vai ser 5, tá? Aí o valor vai ser 20,8 joules por mol por Kelvin, tá? E eu posso comparar então esse valor teórico calculado aqui com experimentos, tá? E aí eu posso ver que então o valor teórico aqui vai ser 12,8, né, que a gente viu ali. Então, para esses dois casos aqui, né? Tá? E vai valer... desculpa, 12,5. Que é 5. Tá? E vai valer 20,8 para esses caras aqui. Então, a gente nota que o valor calculado está muito próximo do valor experimental, né, medido a temperatura ambiente, tá? Então, por que aqui eu tenho valores diferentes de um caso para o outro? Porque essas moléculas aqui, ó, são monoatômicas. Então, eu uso um F igual a 3. Tá? Se eu for lidar com essas moléculas aqui, eu tenho moléculas diatômicas. Aí o meu F vai ser 5, porque além dos 3 graus de translação, vai ter 2 graus de rotação. Tá? Como a gente já tinha visto. Então a gente pode também fazer essa consideração no caso em que a pressão é constante, tá? Então nesse caso a gente não pode zerar nenhum dos termos, nem a variação da energia interna, nem o trabalho, tá? Então, mas a gente sabe que o delta U sobre N, delta T ali, tá? Vale o nosso CV, como a gente já viu antes, tá? Então CP vai ter esses dois termos aqui. Então esse cara aqui, ó, vai ser o CV, tá?
que é o que vem para cá. Ainda vai sobrar o termo que vai ser o trabalho dividido por N delta T. Tá? Então, a gente vai ter que obter esse W dividido por delta T. Tá? Lembrando que se a gente tem pressão constante, que é o que a gente quer nessa expressão aqui, tá? O trabalho então fica sendo P delta V, a gente vai usar essa expressão. E também a gente tem aqui a lei dos gases, né? Que se a gente coloca em termos de variação do volume e da temperatura, a gente fica com essa expressão aqui. Por que a gente pode fazer isso? Porque a pressão é constante, tá? E o número de moléculas, de mols também. Então a única coisa que varia é o volume e a temperatura, tá? Então a gente consegue escrever esse W sobre delta T aqui, que vai ser útil para nós, como sendo P delta V sobre delta T, né? E o P delta V a gente vai tirar daqui, tá? Então vai ficar NR delta T sobre delta T, então isso vai ser NR. Então NR vai ser o W sobre delta T, que a gente vai precisar aqui, tá? Então se a gente substituir esse cara na equação inicial ali, tá? CP vai ficar então CV mais NR sobre N, né? Ali vai ter um N. E aí vai cortar e vai sobrar só o R. Tá? Então o meu calor específico a pressão constante pode ser obtido do meu calor específico a volume constante. No caso, calores específicos molares. Tá? E o meu CV sempre vai ser simplesmente dado pelo FR sobre 2. Então, se eu souber a estrutura da minha molécula, se é uma molécula diatômica ou monoatômica, eu posso calcular esses calores específicos facilmente. Tá? Eu posso aplicar então essa ideia para um sólido, só para ver o que acontece. Tá? Então, o modelo simples de um sólido, o que é? São esferas aqui. Então vamos considerar um sólido puro, que só tem um tipo de átomo, né? Então o sólido ele é dado por uma rede, né, de átomos. Então aqui eu estou fazendo uma rede bidimensional, mas na verdade a gente tem uma rede tridimensional, certo? E um modelo simples de átomos, de sólido, é considerar que esses átomos são conectados por molas, tá? Lembrando que a gente tem daí as três dimensões, né? Certo? Então, esses átomos eles vão se deslocar, então eles vão ter essas três componentes de translação de velocidade e vão ter também um termo energético relacionado à força restauradora dessas molas, né? E essa energia ela é dada por, no caso na direção x, kx ao quadrado sobre 2, na direção y, ky ao quadrado sobre 2, na direção z, kz ao quadrado sobre 2, e esse k é a constante da mola. Eu acho que vocês já devem ter visto isso também, tá? Então nesse modelo simplificado aqui, a gente tem 6 graus de liberdade, tá? 3 de translação e 3 de vibração, tá? Então, se a gente aplica a mesma ideia do gás ideal para esse sólido, tá, dizendo que o CV vai ser simplesmente FR sobre 2, né? A gente obtém então que o F é 6, então o resultado fica 3R, tá? E a gente obtém então 24,9 joules por mol por Kelvin, usando a ideia do gás ideal aplicada no sólido. Tá? E esse valor aqui é muito parecido com o valor experimental, né? E essa lei, esse valor é chamado de
essa ideia chamada de lei de Dulong-Petit, tá? Então a gente viu aqui que se a gente considera nosso gás como sendo uma esferinha ou um halter, né, a gente consegue obter bons valores para o calor específico, certo? Mas aqui, vamos lembrar que a gente está usando a gente está obtendo essas quantidades para a temperatura ambiente, tá? Então a gente está medindo os nossos valores teóricos com experimentos a temperatura ambiente, tá? Então, se eu for, na verdade, fazer um gráfico de calor específico, tá? A gente vai ver que a mecânica quântica entra nessa história aqui, tá? Só vou falar um pouco sobre isso, tá, gente? Então aqui a gente tem o CV, que é o calor específico, molar a volume constante, né? Em função da temperatura aqui embaixo, tá? Então a gente vê que se eu estou aqui a temperatura ambiente, ó, mais ou menos por aqui, né? Temperatura ambiente. Eu tenho que o meu calor específico é 5 meios de R, tá? Então lembrando que esse gráfico aqui é para o H2, uma molécula de hidrogênio, tá? Então a gente tem aqui uma molécula diatômica. Então, se é uma molécula diatômica, eu tenho 5 graus de liberdade, certo? Então, meu CV tem que ser FR sobre 2, então vai ser 5R sobre 2, o que está sendo refletido aqui, tá? Se eu baixar a temperatura, o que eu observo aqui é que chega uma hora que eu vou chegar num calor específico que é de 3 meios de R, o que quer dizer que aqui eu tenho 3 graus de liberdade, certo? E se eu vou aumentando muito a temperatura, eu vou chegar a 7 meios de R, dizendo que na verdade aqui eu tenho 7 graus de liberdade. O que isso quer dizer? Então, se eu estou numa temperatura muito baixa, tá? As minhas moléculas de hidrogênio, elas não conseguem girar, elas simplesmente transladam, tá? Então, como isso é possível? Isso tem a ver com a mecânica quântica, porque para eu atingir certos estados das moléculas, como o estado giratório delas, tá? Eu tenho que chegar numa energia específica. Isso só acontece se eu aumento a temperatura suficientemente. Então eu estou aqui num estado que as minhas moléculas não estão girando, aqui, tá? E à medida que eu vou aumentando a temperatura, eu estou dando energia suficiente para elas, para em algum momento eu conseguir atingir um estado quântico em que essas moléculas começam a girar. E assim que eu dou energia suficiente para que todas girem, aí eu chego a uma situação da temperatura ambiente, que é a situação de tu ter 5 graus de liberdade, tá? E então nessa condição minhas moléculas estão transladando e estão girando, então eu tenho 5 graus de liberdade. À medida que eu vou aumentando a temperatura, aqui, tá? Eu posso atingir um estado em que, além de transladar e girar, minhas moléculas começam a vibrar, tá? Então, para acontecer isso, eu tenho que atingir um nível quântico de energia suficiente para ativar esse estado das minhas moléculas, tá? E aí, a partir dali, eu começo a ter moléculas que, além de transladar, girar, estão vibrando, tá? E à medida que eu vou dando mais energia, que eu vou aumentando a temperatura, pode chegar um momento em que todas as moléculas vão estar transladando, girando e vibrando. Aí eu consigo atingir 7 graus de liberdade, tá? Então o estudo que a gente está fazendo, que a gente faz em geral, ele é para uma situação específica de tu tá a temperatura ambiente, tá? Certo? Então aqui a gente tem o primeiro probleminha dessa parte, tá?
Então a gente tem aqui um gás de oxigênio, tá? Então é um gás de O2 e ele é aquecido, tá? De 25 graus Celsius até 125 graus Celsius a pressão atmosférica, tá? Então esse processo ocorre a pressão constante. Primeiro ele quer saber quantos mols do gás estão presentes nesse processo aqui, tá? Então eu tenho a massa do meu gás, que é 12 gramas, certo? E eu tenho também, ou a gente procura na tabela periódica, né, a massa molar do oxigênio, que é 32 gramas por mol, certo? Então é 16 gramas para cada átomo de oxigênio. Como a gente tem uma molécula diatômica, a gente tem que ter o dobro, né? Então o número de mols aqui a gente obtém pegando a massa dividindo pela massa molar, certo? Isso aqui vai dar 0,375 mol, certo? Depois, aqui no problema B, quer saber qual que é a quantidade de calor transferida para o gás, tá? Então ele está dizendo aqui que as moléculas giram, mas não oscilam, quer dizer que ela está naquele estado intermediário ali, né? Que a gente tem 5 graus de liberdade, certo? Como são moléculas diatômicas, nesse caso aqui o F vai ser 5, tá bom? Certo? Então a gente pode se valer do fato que a gente tem a pressão constante, né? E usar essa nossa expressãozinha aqui, que o calor específico, a pressão constante vai ser calor sobre N delta T, certo? Então a gente pode dizer que o calor nesse processo vai ser NCP delta T. Número de mols a gente sabe. O CP a gente sabe que é CV mais R, tá? A gente já viu como que a gente chega nessa conclusão aqui. Aqui é a variação de temperatura. Então o calor aqui vai ficar N, aí o CV a gente sabe que é F R sobre 2 mais R delta T. Então a gente sabe que a gente tem uma molécula diatômica que está girando, mas não está oscilando, então F é 5, o R a gente já sabe das nossas constantes, o número de mols a gente calculou, e o delta T a gente sabe que é 100 graus, né? Então esse calor aqui fica mil e 90 joules. Então esse é o calor adicionado para esse gás, para ele fazer o que ele está fazendo ali, que é ir de 25 graus até 125 graus Celsius, tá? Depois, que fração do calor é usada para aumentar a energia interna do oxigênio, tá? Então a gente viu, a gente sabe como calcular a energia interna, né? A energia interna é Fn R delta T sobre 2, tá? Então F a gente sabe que é 5, né? O N a gente calculou que é 0,375.
O R a gente sabe, o ΔT a gente sabe. Então essa quantidade aqui vai me dar, vocês refaçam isso, tá, gente? 779 joules, certo? Então isso quer dizer que, então se eu pego 779 joules e divido pela energia total transferida para o gás, que é 1090 joules, isso aqui vai me dar 0,71, tá? Então isso aqui eu quero dizer que 71% do calor adicionado é usado para aumentar a energia interna, certo? E o que aconteceu com o resto? Não? Então, quando a gente adiciona calor para um gás, tá? A gente está falando de gás ideal aqui. Parte desse calor vai ser usado para aumentar a energia interna do gás. Parte vai ser usado para realizar trabalho, porque a gente sabe que a gente tem aquela nossa formulinha, né? Todos esses caras têm que ser relacionados, tá? Então, poderia acontecer de toda a energia ser usada para mudar a energia interna do nosso gás. Nesse caso, não teria trabalho. Um desses caras pode ser zero, tá? Eventualmente. Tá bom? Depois, no probleminha 2 aqui, a gente tem 4 mols de um gás ideal diatômico, tá? Então, vou pegar aqui, o N já é 4, né? Com rotação, mas sem oscilação, tá? Então, de novo aqui, ele já está dizendo para nós que o F vai ser 5, né? Porque é um gás diatômico e não oscila, mas gira, então ele vai ter 3 graus de translação mais 2 de rotação, tá? Ele vai ter um aumento de temperatura aqui de 60 K, certo? A pressão constante. Ele quer saber daí qual que é a energia transferida na forma de calor, né? Então, de novo, aqui a gente tem uma situação a pressão constante, né? Então, o calor vai ser dado por NCP ΔT, tá? De novo aqui, a gente vai ter aqui CV mais R, e o meu CV vai ser FR sobre 2 mais R ΔT, tá? Então a gente já tem aqui o número de mols, a gente tem o F que vale 5, a gente tem o R, que é a constante dos gases, variação de temperatura a gente tem também, né? Então se a gente calcula, esse cara aqui fica 6.981 joules, aproximadamente, né? Tá? Então esse é o calor adicionado para o gás. Depois, na questão B aqui, a gente quer calcular a variação da energia interna. Então, são energias diferentes, tá? A gente tem a energia transferida, que é a quantidade de energia que foi dado para o gás na forma de calor, né? E a gente tem também
agora a energia interna do gás, que tem a ver com a estrutura, né? Então, variação da energia interna, a gente sabe que é F NR delta T sobre 2, tá? Então a gente tem o F, tem o N, tem o R, tem o delta T. Esse cara aqui fica mais ou menos 4.987 joules. Lembrando que é bom vocês refazer essas contas aí, tá, gente? Certo? Depois, na questão C, ele quer saber o trabalho realizado pelo gás, tá? Então, o trabalho aqui vai ser dado pela questão C. Então a gente tem já as quantidades que a gente quer, né? Então delta U, a gente sabe que tem que ser Q menos W. Então daqui a gente tira já a expressão para o nosso W, né? W vai ser Q menos delta U. Então Q é 6981 e a variação da energia interna é 4.987 joules. Isso aqui vai dar 1994 joules, certo? Depois ele quer saber a variação da energia cinética só relacionada com a translação do gás, tá? Então, se eu for pegar variação da energia cinética de translação, tá? Opa, melhor não colocar delta U, porque essa é a energia interna, tá? Vou colocar então a variação da energia cinética, delta K, tá? Vai ser então F não, né? Vai ser 3 NR delta T sobre 2, porque cada componente vai contribuir com um NR delta T sobre 2, tá? E 3 ali só me indica que eu tenho 3 componentes de translação, tá? Isso aqui vai dar mais ou menos 2.900. Deixa eu manter o padrão aqui. Isso aqui vai dar mais ou menos 2.992 joules, tá? Certo? Então, pessoal, tentem refazer esses problemas, tá? E quem quiser já pode ir dando uma olhada nos probleminhas da lista, certo? Porque mais adiante a gente vai tirar dúvidas sobre aqueles problemas, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.